Temendo o assédio europeu, o Flamengo, que inclusive recusou várias propostas, renovou o contrato de Matheus França. Conversou com os representantes, não foi uma negociação difícil, foi até bem simples, e o novo contrato, que vai até 2028, o contrato atual do Matheus França iria até 2027. Com essa renovação, 5 anos, agora vai até 2028. Ele vai receber um bom aumento salarial e a multa rescisória dobrou. Amigos, a multa rescisória para o mercado do exterior vai para 200 milhões de euros, era de 100 milhões de euros. 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 1 bilhão de reais, é a maior multa rescisória da história. Flamengo e jogador assinam um novo compromisso, válido até 2028, nesta sexta-feira. Uma das principais joias do Flamengo, o Matheus França, se profissionalizou em 2021 e passou aí a ser utilizado frequentemente na temporada passada. Até o momento, soma 7 gols marcados em 32 partidas com a equipe principal. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, desde o ano passado, o Flamengo vem recebendo aí uma série de propostas, né? Principalmente da Europa. Depois de Bayer Leverkusen, o Newcastle fez 3 propostas. A última, 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais, mais 5 milhões de euros caso o Matheus França atingisse aí todas as metas do contrato. Falando de joia para joia agora, e de Matheus para Matheus, a gente já fala aqui do Matheus Gonçalves, que é um jovem que também chama muita atenção, vem recebendo muitas oportunidades, caiu no gosto do técnico Vitor Pereira, pode ser titular contra o Botafogo e fez gol aí no Campeonato Carioca, né? Contra o Resende. O Matheus Gonçalves, ele tem apenas 17 anos, fez gol aí contra o Resende, ele mudou o jogo, né? Ele entrou no segundo tempo, fez o primeiro gol, né, que abriu o placar aí, e aí o segundo gol foi marcado pelo atacante, o meio atacante André. Bom, a multa rescisória do Matheus Gonçalves é de 100 milhões de euros, 546 milhões de reais. Os ingleses estão observando. Qual é o modelo de negócio do Manchester City? É contratar jovens jogadores ao redor do mundo. E o nome do Matheus Gonçalves está na lista, né, de observação dos ingleses do Manchester City. E não é de hoje. O Manchester City acompanha já o Matheus Gonçalves desde a base do Flamengo. Então o Manchester City vem aí mudando a sua filosofia e priorizando contratações de jogadores mais jovens para desenvolver os talentos a pedido do técnico Pep Guardiola. Bom, a gente fala agora de mercado da bola porque o Flamengo está de olho aí numa joia, um volante argentino que atua no Huracan. Inclusive, foi até o ex-jogador do Flamengo, Mancuso, que indicou o atleta ao Flamengo, mas seria uma negociação muito complicada. O Flamengo tem sim interesse no Santiago Rense, mas por enquanto não apresentou nenhuma proposta aos argentinos. Ele pertence ao Huracan. Uma curiosidade sobre esse jogador, o Santiago Rense, é que ele recusou uma proposta do Sporting de Portugal de 7 milhões de dólares. Além do Sporting, o Benfica também tinha interesse no atleta. E aí o que ele fez? Recusou essa proposta do Sporting, não quis abrir negociação com o Benfica e preferiu continuar no Huracan. Preferiu continuar lá no futebol argentino, porque ele entende que pode receber propostas melhores de clubes maiores da Europa. Olha, o destino desse atleta aí pode ser muito parecido com jovens jogadores da Argentina, que saem, vão para a Europa, para clubes B, e aí jogam um pouquinho, e aí vão para clubes maiores, né, da Primeira Liga, né, da Liga da Inglaterra, ou até mesmo da Espanha, da França, enfim, o jogador tem aí um grande futuro pela frente, mas o Flamengo acompanha de perto a situação desse atleta do volante Santiago Rense. Lembrando, né, que o Flamengo não teve ainda peça de reposição para substituir o volante João Gomes, que foi para o Wolverhampton da Inglaterra. E o VP está cobrando, né? O técnico Vitor Pereira está cobrando. Olha, eu preciso de um jogador dessas características. Vocês venderam o João Gomes?
tranquilo, mas não trouxeram nenhuma peça de reposição. Então, ó, a cobrança fica em cima de mim. Eu que tenho que dar resultado. Então, o Vitor Pereira cobrando aí bastante os dirigentes do Flamengo que estão encontrando dificuldades nesse mercado de transferências. Lembrando que a janela encerra no início de abril, o Flamengo vai ter aí esse mês de março para trazer reforços para a sequência da temporada. O clube divulgou aí a lista dos relacionados para esse compromisso de amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Garotada e reservas compõem aí o grupo que foi a Brasília e você vai saber aqui cada atleta que viajou. Dos que entram em alguns jogos, mas não são titulares, o Vitor Pereira relacionou aí o Rodrigo Caio, o Mateuzinho, o Pulgar, o Cebolinha e o Marinho. O restante é todo da base. E aí, dos 25 relacionados, 20 atletas são da base e as grandes novidades são o zagueiro Darlan Batista e o meia Rodriguinho. A lista dos relacionados tem ainda o André, o Cleiton, o Daniel Salles, o Darlan, o Diegão, o Diogo Alves, o Eric, o Cebolinha, o Everton Araújo, o Igor Jesus, o Jean Carlos, o Cauã, o Lohan, Marcos Paulo, Marinho, Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França, Matheus Gonçalves, Mateuzinho, Pablo, Pedrinho, Rodrigo Caio, Rodriguinho e o Ayrton, os relacionados aí para o compromisso diante do Botafogo. O técnico Vitor Pereira prepara novas mudanças no time do Flamengo. Esse jogo que vai acontecer amanhã, 18 horas, horário de Brasília, pelo Campeonato Carioca. Com o time reserva aí já preparado para esse duelo, os profissionais novamente ficaram no Rio de Janeiro. Foi o mesmo planejamento adotado para aquele jogo contra o Resende, um jogo que antecedeu aí a primeira decisão da Recopa Sul-Americana no Equador. E segundo o jornalista Vini Casagrande, o zagueiro Cleiton entrará na vaga do lateral esquerdo Wesley, que está aí lesionado, né? E o Cleiton formará a trinca defensiva com Rodrigo Caio e Pablo. No meio-campo, Matheus Gonçalves será titular. Nas atividades, o técnico Vitor Pereira uma hora tirou o Igor Jesus e em outro momento sacou aí o Matheus França. O Cleiton, até uma curiosidade para quem não sabe, já chegou a atuar como lateral esquerdo em algumas oportunidades. O técnico Vitor Pereira não tem à disposição aí o lateral de ofício Wesley por conta de lesão. O Felipe Luiz também está lesionado e o Marcos Paulo, que também é lateral esquerdo, né, estava aí machucado e voltou agora à equipe. O Ayrton Lucas poupado porque ficou no Rio realizando as atividades junto com o elenco principal, já que o Ayrton Lucas é tido aí como titular da lateral esquerda. A provável escalação do Mengão para encarar o Botafogo nesse clássico pelo Campeonato Carioca: Matheus Cunha no gol, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, Mateuzinho, Pulgar, Matheus França ou Igor Jesus. A tendência é que ele atue com o Igor Jesus, mas ele chegou a trabalhar com o Matheus França no meio e Matheus Gonçalves fechando ali. Cebolinha, Marinho e Mateusão na frente. E aí, torcedor? Decisão acertada aí do técnico Vitor Pereira em poupar todos os titulares e mandar uma equipe alternativa contra o Botafogo? Lembrando que o Flamengo é líder do Campeonato Carioca com 20 pontos, 4 à frente do Botafogo, que é o segundo colocado. Bom, vamos falar agora de mercado da bola, porque foi só o Flamengo acertar a renovação de contrato da joia Matheus França até o fim de 2027, que saiu hoje a informação do jornalista italiano Fabrizio Romano sobre o interesse do Real Madrid. Na informação do conceituado jornalista Fabrizio Romano, o Real Madrid está monitorando Matheus França, que renovou hoje com o Flamengo até o fim de 2027 e promete realizar uma proposta em breve. Lembrando que a multa do Matheus França dobrou. Passou de 100 milhões de euros para 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais. O Newcastle teve aí a proposta de 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais, recusada, e seguirá tentando contratar o Matheus França. Só que tem aí o Real Madrid agora na parada, né? Caso chegue a proposta do Real Madrid,
deve ser por um valor bem maior do que esse valor apresentado pelo clube inglês, o Newcastle. Ou seja, o Newcastle chegou ao limite, 20 milhões de euros mais 5 milhões de euros, caso as metas fossem alcançadas, totalizando 25 milhões de euros. O Real Madrid deve chegar com uma proposta bem acima disso, e aí seria a maior venda da história. O curioso, né, gente, é que foi só o Flamengo renovar com o Matheus França para surgir essa informação aí do Real Madrid que é parceiro do Flamengo, parceiro aí nesse sentido de contratar alguns jovens jogadores, né? Pegou aí o Vinícius Júnior, tá feliz da vida, inclusive o Ancelotti disse que o Vinícius Júnior é o jogador mais decisivo do futebol mundial, né? Contratou também o Reinier, não deu certo, o Real Madrid emprestou o atleta, agora tá levando aí o Endrick do Palmeiras, então o Real Madrid gosta de jovens atletas e olha muito para o Flamengo, né, que é aí o atual celeiro de craques, né? Flamengo revelando aí grandes jogadores. Vamos realmente acompanhar toda essa situação e saber se vai chegar essa proposta oficial, como informou aí o jornalista italiano Fabrizio Romano.